Hoje o Cadeira na Calçada, aqui na casa da Niede Guidon, seria melhor dizer na cadeira da varanda da Niede Guidon. Niede, a gente sabe que as dificuldades são grandes e agora parece que as coisas degringolaram. Você pode explicar mais ou menos o que tem acontecido aqui no parque? Bem, o que acontece é que nós nunca conseguimos do governo federal, porque o governo federal é responsável pelo Parque Nacional, que é uma propriedade da União, e além do mais é um patrimônio tombado pela Unesco. Então são o IPHAN, do Ministério da Cultura, e o ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente, que deveriam ter os recursos para tomar conta desse parque. Infelizmente, nos últimos anos, cada vez nós temos tido menos recursos, tivemos que ir despedindo funcionários. Das 28 guaritas que construímos para proteger a periferia do parque contra incêndios, caçadores e tudo, somente 9 têm funcionários, as outras estão vazias e todos estão com pré-aviso porque o dinheiro que temos só chega até agora o mês de maio. E o que nos salvava sempre era a Petrobras, que fazia doações. Essas doações já o ano passado foram cortadas pela metade e este ano, até agora, nós não recebemos nenhuma notícia que vamos ter esses recursos, né? Então a situação está absolutamente catastrófica. Niede, como é a relação na questão financeira com os outros parques nacionais do Brasil? É só a Serra da Capivara que é assim mal cuidada, digamos assim, ou todos os parques eles recebem assim uma cota mínima de verba do governo? Olha, pelo que eu sei, todos os parques têm graves problemas. Parece que o ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente, não tem recursos em quantidade suficiente, não é? Havia uma previsão de um investimento de, acho que 230 milhões este ano e foi cortado para menos de 50 milhões. Então é uma situação muito difícil e vocês podem inclusive falar com o chefe do parque, ele mesmo não tem recursos para poder trabalhar, não é? E ele é funcionário do ICMBio. Quer dizer, trabalhar por amor só não adianta, né? Não, o problema é que nós temos que ter funcionários, não é? Porque o parque precisa ser protegido, inclusive para receber os turistas. O parque tem uma infraestrutura fantástica que nós conseguimos, principalmente com recursos do Banco Interamericano, que fez grandes doações para o parque. Temos 400 quilômetros de estradas, temos 172 sítios com pinturas preparados para visitação, mas não estamos podendo manter tudo isso, entende? Niede, não é contraditório um parque tão bonito quanto o da Serra da Capivara, talvez um dos melhores do mundo em questão de beleza, etc., e que é tão divulgado pela imprensa nacional e internacional se tratar dessa forma? Eu me pergunto por que é difícil receber uma verba de um parque que já é justificado, uma das fontes de turismo científico aqui na região do Nordeste como um todo. Bem, essa questão que eu também não consigo entender é que quando nós fizemos toda a infraestrutura do parque, nós contratamos uma firma suíça para fazer a programação de como organizar o turismo, para não ficar esse turismo todo bagunçado que tem, não é? E eles fizeram esse projeto e fizeram um estudo de mercado. E naquele momento, que foi 1993, a cálculo deles é que o parque teria no mínimo 5 milhões de turistas por ano. E, como nós somos um patrimônio da humanidade, a Unesco pode, este ano mesmo que eu estive lá, conversei com eles, eles disseram que o mínimo que recebe um parque de patrimônio da humanidade é 6 milhões. O nosso só recebe 25 mil porque é o aeroporto, iniciado em 1900 e nem me lembro mais, acho que 97, 98, não é? Quando foi liberada a primeira parcela de 15 milhões, até hoje não está pronto. Então é uma situação que fica muito difícil. Nós já tivemos aqui companhias aéreas que querem fazer linha para cá, inclusive a Emirates. Nós já tivemos aqui diretores de bancos suíços que querem construir hotéis de 5 estrelas aqui, mas quando vem ao aeroporto, diz, bom, quando o aeroporto estiver pronto, a gente volta. Niede, esse ano nós vamos ter eleição. E você acredita que alguns dos candidatos a governador pode ter a sensibilidade e pôr isso em prática?
o aeroporto em São Raimundo Nonato? Olha, eu não sei. Infelizmente, eu hoje digo que não sou mais pela democracia. Eu sou pela... Agora, eu gostaria que nós tivéssemos aqui, é o que eu sempre digo, que isto fosse transformado num principado livre. Já falei com Dom João de Orleans e Bragança se ele seria nosso príncipe, e ele disse que sim. Porque, infelizmente, a democracia, o que acontece? Antigamente, analfabetos não podiam votar, agora todo mundo pode votar. Então, o que fazem os dirigentes dessas democracias? Eles só dão dinheiro para aquilo que devolve votos. É tudo feito com uma única intenção. Eu vou dar isso, eu vou dar aquilo e vocês votam em mim. E como os animais não podem votar, se os bichos pudessem votar, você ia ver que ia ter dinheiro para o parque, entende? Então, a situação é péssima. E eu acho que a única maneira seria voltar para a gente ter aqui o príncipe. E Dom João já disse que ele aceita. Ed, qual é a sua relação com as pessoas de São Raimundo Nonato? Bem, eu acho que existem pessoas aqui que eu conheço. A primeira pesquisa que fiz aqui foi em 75. Então tem gente que eu conheço desde os anos 70, não é? E muitos daqui trabalham conosco. Quer dizer, existem povoados que a maior parte das pessoas trabalham com a gente. Aqui, os nossos laboratórios, os nossos técnicos, nós procuramos sempre pegar pessoas locais. E agora que nós temos aqui a Universidade Federal do Vale do São Francisco, nós já temos arqueólogos daqui da cidade que se diplomaram aqui e que estão trabalhando conosco. Alguns já estão fazendo mestrado, doutorado, não é? Então, aquilo que a gente sempre disse, esta região pode se desenvolver, pode se transformar numa região onde não vai mais existir questão de pobreza, desde que o turismo se desenvolva. E as pessoas locais estão formadas para poder tomar conta disso tudo. Os dirigentes aqui em São Raimundo Nonato, me parece que eles não tomam muito conhecimento do parque. Isso é uma questão política ou é por ignorância? Eu acho que é mais uma questão política, entende? Porque o problema é que sempre houve muita discussão, queriam colocar um político como chefe do parque. E eu disse, não pode ser um político, tem que ser um profissional, porque tem que ser alguém que entenda da questão para poder trabalhar direito, entende? Então eu sei que muitos políticos não gostam da minha maneira de ver a questão. E, sobretudo, eu acho que o dinheiro que a gente consegue não é para enriquecer certas pessoas, é para criar trabalho e desenvolver toda a região. Ed, a gente te conhece sempre muito engajada à Serra da Capivara. Mas como é a sua relação com seus familiares? Você viaja para vê-los? Como é a sua relação com a sua família? Bem, na realidade, eu tenho uma vida muito agitada, não é? Eu comecei muito cedo, fiz a Universidade de São Paulo, depois fui para Paris, fiz arqueologia lá. E depois eu trabalhava na USP em São Paulo e na ocasião do golpe militar, o que houve foi que muitas pessoas denunciavam os colegas para ficar com o cargo deles, né? E alguém me denunciou e eu tive que ir embora para a França. Então fui, me instalei lá e fiz carreira lá. Hoje eu sou aposentada pelo governo francês, era professora em Paris. Então, dessa maneira, quer dizer, eu nunca tive assim uma vida familiar muito seguida. Eu vejo os meus parentes de vez em quando. E meu pai às vezes ia me visitar na França, não é? E, sobretudo, com uma família de São Paulo, fica muito difícil, porque eu sempre estou aqui no Nordeste, né? Mas eu sempre tive assim, uma vida mais voltada para a minha profissão. Entendi. Nied, você se considera uma arqueóloga de sucesso, uma arqueóloga que conseguiu transformar alguma coisa, por exemplo, a ciência, em algo social, em algo palpável, em alguma coisa que servisse para a sociedade? Como você se enxerga? Bem, na realidade, eu sempre tive essa maneira de pensar, quer dizer, eu sempre achei que a estrutura da sociedade atual é uma estrutura muito desequilibrada, entende? As pessoas não têm a mesma possibilidade de fazer na vida o que elas querem. Eu acho isso extremamente importante. Eu faço aquilo que eu quero. Mas não são todos. Há pessoas que têm que trabalhar e trabalham sem gostar do trabalho só porque precisam do dinheiro, não é? Mas, infelizmente, a nossa sociedade
mesmo aqueles que se dizem estados de esquerda, são todos baseados nessa mesma estrutura, não é? Se você quer encontrar uma sociedade igualitária, você precisa ir ver os índios, os homens pré-históricos, porque os índios, por exemplo, eles têm um chefe. O chefe é escolhido pelos seus conhecimentos e ele tem que ajudar a todos. E ele não recebe salário para ser chefe. Quer dizer, nós temos já uma estrutura que é muito difícil, você está entendendo? Agora, eu não sei, eu acho inclusive que eu não fiz nada muito certo na vida, né? Deixei Paris, deixei meus amigos, a minha vida lá para vir aqui, a pedido do governo brasileiro, para fazer o projeto de proteção do Parque Nacional Serra da Capivara. Fizemos o projeto, apresentamos a Brasília, foi aprovado, mas nunca foi aplicado, não temos dinheiro para aplicá-lo. E agora o parque está se destruindo, nós estamos com problemas gravíssimos. Cupins, abelhas que estão cobrindo completamente as pinturas. E nós não temos mais dinheiro para fazer essa manutenção. Eu já até avisei a Unesco que o Brasil não está cumprindo a sua obrigação de proteger este patrimônio. Niede, quem é o seu braço direito aqui no Parque Nacional da Serra da Capivara? Olha, são muitas pessoas, né? Nós temos, felizmente eu tenho várias pessoas muito dedicadas, a Ruth, que entrou aqui com vocês, e que é bióloga, trabalha aqui. Nós temos muitos arqueólogos, a maior parte agora daqui da região, não é? E técnicos que trabalham aqui nos laboratórios. Eu acho que nós somos um grupo, não existe uma pessoa, é o grupo que trabalha e todos eles têm o interesse de manter isso daí. Então, como vocês acabaram de ver, a gente conversou com a Niede Guidon, muitos problemas no parque, muita infelicidade por conta disso, e só quem perde, claro, é o povo piauiense, o povo brasileiro, o povo de um modo geral.